Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Como está o teu coração nesse dia? Espero que esteja tudo bem. Gostaria de meditar com vocês mais uma vez na palavra do Senhor, na palavra que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 35 até o versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja bem, talvez você não vá gostar do que você vai ouvir hoje, mas é uma verdade que tem que ser dita. Muitas pessoas, muitos irmãos, se desviam, se afastam da igreja e tentam alegar os seus motivos. Tentam encontrar motivos para abandonar o Evangelho, para abandonar a casa do Senhor, para abandonar o Senhor Jesus. Mas, biblicamente, não existe nenhum motivo para que possamos abandonar o Senhor. Não existe. Não há desculpas para quem abandonou a casa do Senhor. Você abandonou a casa do Senhor por causa do seu coração duro. Você abandonou a casa do Senhor, você abandonou o Evangelho por causa da sua fraqueza. Você abandonou o Evangelho pela tua falta de vida espiritual. Essa é a grande verdade. Entendeu? Porque aqui nós poderíamos colocar a mágoa, mas aconteceu algo na igreja, o irmão me ofendeu, o pastor fez algo e me entristeceu e eu saí. Primeiramente, a palavra de Deus diz, que se nós formos ofendidos, alguma coisa acontecer, porque a igreja também acontece algumas coisas. Mas a Bíblia nos diz que devemos nos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Não existe desculpa, me desculpa falar isso para você, mas você saiu por tua própria fraqueza, você abandonou por tua própria fraqueza. E como está a tua vida agora? Está melhor? Ela está bem melhor do que quando você estava nos caminhos do Senhor, do que quando você servia o Senhor? Antes você estava indo para a salvação eterna. E para onde você está indo agora? Como está a tua vida? Irmãos, não há motivo para abandonarmos o Evangelho. Não há motivo para haver em nós um coração endurecido e nos revoltarmos contra Deus. Não existe. A Bíblia diz que nada, vou repetir, não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Não existe nada que justifique alguém se desviar. A palavra de Deus diz lá na parábola do filho pródigo que ele pediu a sua parte da herança para o pai, e o pai estava vivo ainda. A herança só quando o pai morre. E ele partiu para uma terra distante. Por que ele pediu a herança? Por que ele quis sair da casa do pai? Porque o coração dele já estava lá naquela terra distante, ele já sabia desse lugar. E o seu coração se voltou para aquele lugar. As pessoas tentam encontrar desculpas, mas não há desculpas, não há motivos para se desviar. Essa é a grande verdade. Nesses 28 anos que eu tenho de servindo ao Senhor Jesus, desde 1994, já passei por muitas coisas, já vivi muitas coisas, muitas decepções, mas até aqui o Senhor tem me sustentado de pé, porque Deus tem me dado a graça de me firmar na sua palavra. E a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros.
que nós devemos estar firmes em Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ninguém para de ir ao bar tomar uma cervejinha porque foi ofendido no bar. Ninguém para de ir ao estádio de futebol assistir a um jogo porque foi ofendido no estádio de futebol. Ninguém para de ir no finalzinho de semana na quadra de esportes bater uma bolinha porque foi ofendido lá na quadra. Mas na igreja para. Na igreja sim. Então, a palavra do Senhor desta manhã é essa. Não há motivo para você ter se desviado. Não há desculpas, você desviou pela sua própria fraqueza. E você deve reconhecer esse erro. A palavra de Deus lá em Apocalipse, quando o Senhor escreve à igreja de Éfeso, ele diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Né? Lembra-te de onde caíste. Onde você caiu? Na falta de perdão? Na ira, na raiva? Não tem como, irmão. Não há como. Então nós temos que avaliar a nossa vida, reconhecer que estamos errados, que deveríamos não ter olhado para o que aconteceu, mas ter olhado para Jesus, ter olhado para Ele, lembrar que o que nos espera, porque a Bíblia diz que o que nos aguarda nem se compara com as coisas desta vida. Não são nem para se comparar o que Deus tem para nós. Quantas pessoas que por algum motivo simples saíram da casa do Senhor e hoje estão vivendo uma vida perdidos na bebida, perdidos no adultério, a família destruída, filhos para um lado, a esposa já casou com outro, ele já casou com outra. Por quê? Porque deixou de olhar para Jesus. Mas sempre o ser humano, nós temos que entender que já desde lá do Éden, o ser humano encontra desculpas para a sua fraqueza. Nós temos que entender que quando o Senhor pergunta para Adão, por que tu comeste da fruta? Ele diz, a Eva que me deu, a mulher que tu me deste, já joga a culpa em Deus. A mulher, em Deus e na mulher. E a mulher, foi a serpente que me enganou. O ser humano, ele sempre procura encontrar uma desculpa. Sempre ele procura encontrar um bode expiatório em quem jogar a culpa. Então eu recomendo a você que se afastou da casa do Senhor, tendo encontrado em você algum motivo, eu recomendo que você avalie, que você se humilhe, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, que você se humilhe, que você se arrependa, que você retorne para os caminhos do Senhor o quanto antes. Porque quando você chegar lá no juízo final, e você estiver diante do Criador para a prestação de contas, e você disser, eu desviei da igreja, porque diz, o Senhor não aceitará a sua desculpa. Porque não há motivos, não existe, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, não há desculpas. O Senhor não aceitará as tuas desculpas. Porque alguém me magoou, você deveria ter perdoado. Porque aconteceu isso, a Bíblia tem, para cada desculpa que você encontrar, a Bíblia terá uma resposta, a palavra de Deus terá uma resposta. Tá? Eu sei que é uma palavra dura, talvez você vai ficar até bravo, foi dito comigo por causa dessa palavra. Mas não tem problema. Se ela alcançar o teu coração, estou muito feliz, orei a Deus para que o Senhor me desse uma palavra e Ele me deu essa palavra. E eu estou falando com você que abandonou a casa do Senhor, abandonou o Evangelho e jogou a culpa em alguém. Se ele errou com você, que ele se arrependa. Só que isso não é motivo. Você deveria ter procurado, conversado, se acertado, perdoado e estar firme no caminho do Senhor. Você saiu porque você quis. Você saiu pela tua fraqueza. Você saiu porque você não estava firmado no Senhor. Foi por isso. Porque se você tivesse firmado no Senhor, a Bíblia diz que nada. Se o teu amor por Jesus fosse maior do que isso que aconteceu, você não teria abandonado. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que eu possa te ver muito em breve retornando para os caminhos do Senhor. Se você mora e eu não te conheço, e onde essa palavra chegar, que você possa, em nome de Jesus, retornar o quanto antes para a caminhada. Lembra de onde caíste e arrepende-te. A paz seja com todos e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.